Bem-vindo, amigos, a mais um vídeo. Vamos trabalhar aqui um tema que vai ser brincadeiras à parte. O tema deste vídeo é realmente curioso. Eu acho muito interessante, acho que vocês vão achar interessante. Nós vamos falar sobre a cratera de Popigai, vamos falar sobre diamantes e octaedros. Popigai é uma cratera de impacto de meteorito listada entre as mais famosas do mundo. Popigai tem 100 km de diâmetro e é a sétima maior cratera em tamanho. O impacto ocorreu há 35 milhões de anos no Eoceno, quando um meteorito condrítico de 8 km de diâmetro se chocou contra o solo, causando uma enorme devastação. O meteoro faz a cratera, aí passam-se centenas de milhares de anos, até milhões de anos, né? E aquela cratera vai crescendo floresta ali dentro, vai causando erosão, o tempo vai passando e no final aquilo vira uma cicatriz, vira um astroblema. É tido como o maior depósito de diamantes do mundo. E aí é que vem a questão mais curiosa, porque crateras de meteoros nós já ouvimos falar, nós conhecemos. Agora, a questão dos diamantes por detrás disso é que é a maior curiosidade. Muitos cientistas russos afirmam que lá existem trilhões de quilates de diamantes, um número quase inimaginável em se tratando de um mineral raro como o diamante. Os diamantes de Popigai já foram explorados no passado por prisioneiros dos gulags, né? Isso aí durante o regime comunista na Rússia, né? Durante a época de Stalin, e é cercado de mistérios e de controvérsias. Os diamantes de Popigai se formaram no impacto de um meteorito sobre uma região de grafite, né? Vou explicar aqui para vocês. É que é o seguinte, em função da pressão exercida pelo meteoro, né, o impacto, a alta pressão e temperatura no momento do impacto em que o meteoro entra em contato com o solo, né, dependendo da região do planeta, se ali, dependendo dos tipos de minerais, dos tipos de rochedos que existem naquela região, né, esse impacto ali vai fazer o que? Vai causar a transformação dos minérios em outros minérios. Por exemplo, o grafite se transforma em diamante, né? Só que isso é um processo que leva milhares de anos, né, para se transformar o grafite em diamante. Então, durante o impacto, gera-se alta pressão e temperatura e ali se fundem as rochas em novos tipos de minérios. Então é uma região onde é costume encontrar uma série de minérios que se originaram a partir disso, como os chattercones, as coesitas, as stichovitas e outras variedades de quartzo gerados por altíssima pressão. A pressão e a temperatura geradas no impacto foram extraordinárias, possivelmente excedendo aquelas necessárias à formação do diamante. Calcula-se que a energia liberada foi equivalente a milhões de artefatos nucleares e que causou a fusão de 1.700 km cúbicos de rocha. Essa rocha fundida é encontrada até hoje, 35 milhões de anos após o impacto. O impacto, a uns 12 km de distância do centro, transformou a grafita dos gneisses em diamantes. Abrindo um pequeno parênteses aqui, gneiss é uma rocha de origem metamórfica resultante da deformação de sedimentos arcósicos ou de granito. Para vocês terem uma noção, o pão de açúcar ele é formado de gneiss. Essa transformação dos gneisses em diamantes em função do impacto do meteoro, né, ocorreu em toda a área afetada, mas apenas nas regiões cujas condições de pressão e temperatura foram compatíveis com a transformação da grafita em diamante é que ocorreu o fenômeno. Mesmo com essas restrições, um grande volume de diamantes foi formado, e possivelmente Popigai deve conter o maior volume de diamantes do mundo, como os russos apregoam. Infelizmente, as condições para a formação do diamante não foram duradouras. Tudo ocorreu em um tempo bastante pequeno, o que não foi o suficiente para que os diamantes pudessem crescer e atingir tamanho e qualidade que caracterizam as gemas de grande valor econômico. A maioria dos diamantes ainda tem o formato dos flocos de grafita e são muito pequenos, abaixo dos 2 mm de diâmetro, sendo classificados como microdiamantes. Os diamantes de Popigai têm características distintas dos demais, sendo mais duros e com uma cristalografia própria, como os hexagonais, descritos em meteoritos.
Ou seja, apesar de serem diamantes, eles não possuem a qualidade que se exige em joalherias, etc. e tal, né? Então, mas eles podem ser usados para uso na tecnologia, no dia a dia, né? Como abrasivos. Agora, o interessante da gente notar aqui é um elemento curioso que eu observei, né? Durante a pesquisa que eu estava fazendo sobre a cratera de Papagaio, eu vi fotos de um indivíduo segurando cristais de diamante na mão, e aí me veio o susto. Eu observei que o formato daqueles cristais eram cristais enormes, assim, na mão do cara, né? Eu observei que o formato daqueles diamantes era do octaedro. Aí fui pesquisar melhor a estrutura geométrica dos diamantes e descobri este fato curioso, né? A gente vê que os diamantes eles têm o formato do octaedro, que é um dos sólidos platônicos, ou seja, uma das 5 formas perfeitas do universo, né, que foram codificadas pelo Platão, ainda, sei lá, 500 anos antes de Cristo. Esses elementos extraídos da geometria sagrada. Nós temos um sistema, que é a geometria sagrada, né, onde, através do entrelaçamento de círculos, nós encontramos o padrão universal, que é o hexágono, né, e a partir do hexágono, ou do que a gente conhece como Metatron cubo, é que se podem extrair as outras 5 figuras elementares. Já há um tempo, né, que eu venho observado a questão da geometria, a questão dos sólidos platônicos, das formas elementares, das formas universais. Temos playlists de vídeos no canal, vou deixar na descrição, vou deixar nos quadrinhos finais aqui, sobre geometria sagrada, sobre cosmologia, dentre outros temas. É engraçado porque Platão não teve muito a oportunidade de observar a todas essas coisas, né? A gente tem tecnologia hoje para tudo. Então, a gente vê que o cristal de gelo tem um formato hexagonal, que é a geometria universal, é a principal de todas. O vírus do HIV, por exemplo, é um icosaedro. O favo da abelha é um Metatron cubo, é um hexágono. O casco da tartaruga são hexágonos, os olhos da mosca são hexágonos. O polo norte de Saturno é hexagonal também. Existe uma praia, eu não vou saber o nome agora porque eu não tenho mais tempo, mas existe uma região de uma praia que existem costões, e em que todas as pedras desses costões são hexágonos. O nome dessa praia acho que é Calçada dos Gigantes, se não me engano. E por fim agora, descobrimos que os diamantes também possuem o formato que caracterizamos como as formas elementares do próprio universo, né, da própria existência. O universo não é aleatório, existe uma ordem por detrás de todas as coisas, existe um padrão que rege leis e padrões que regem o comportamento das coisas. As coisas são como são e não são de outra forma. Essa é uma pergunta que se faz na filosofia, né? As coisas são de tal forma, por exemplo, de tal jeito, têm tais características e não poderiam ter outras, porque as coisas elas são o que são. Por exemplo, o diamante, eles assumem o formato do octaedro e não poderia ser de outra forma, porque as coisas funcionam segundo uma certa ordem que delimita o ser das coisas, a essência das coisas. A essência do diamante é o formato octaédrico. E é um negócio impressionante como que por detrás do universo nós temos uma matriz que formata as coisas e que traz o ser a elas. Isso desemboca naquelas discussões, né, naqueles debates sobre a inteligência por detrás da criação, ou seja, uma consciência capaz de dar condição a essas formas, capaz de ordenar esses padrões, de dar coesão. Pensamento, que é vibração, vibração que é energia, energia que é matéria, e cá estamos nós. Ou seja, o universo é regido por leis e por padrões, levantam a nós a questão disso tudo aqui ter sido criado, ou disso tudo aqui ser fruto de uma consciência e não fruto do acaso. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.